Já estou gravando, já estou gravando. Então, vamos embora. Fala, galera! E aí, beleza? 2 dedos de bola, mais uma vez, mais uma semana para a gente falar aqui do futebol carioca no canal 2 Dedos de Diálogo. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever, dar seu like, deixar seu dislike, comentar, falar. A gente precisa que vocês se comuniquem com a gente. Essa rodada, né, nós tivemos na quarta-feira passada o Vasco derrotado pelo Corinthians, né, no placar de 2-1. Né, e aqui no final Rio, de semana, cara? em São Januário. No domingo o Fluminense, às 4 da tarde, venceu o Santos de Pelé, que completou 80 anos essa semana. O Fluminense não quis saber disso, foi lá e bateu no Santos 3-1. E um pouquinho mais tarde, lá no Gigantes da Beira-Rio, o Flamengo empatou com o Internacional com a partidaça do Pedro. O Pedro jogou muito, destruiu o jogo e empatou com 2. Aliás, eu nem sei se o jogo do Flamengo ainda acabou. Eu acho que pode ser que esteja rolando até agora. Né? Não fale assim que o Pedro é melhor que o Lewandowski. É aí, ó. Tem um vídeo. E o Botafogo, que não jogou essa semana, vocês estão vendo até pela minha expressão, eu estou aqui corado, fiz a minha barba, né, todo, né, revigorado, 1 mês de vida a mais que eu vou ter, já que o Botafogo não jogou essa semana. Mas joga agora, mas joga agora. Daqui a pouquinho vai jogar contra o Cuiabá pela Copa do Brasil, aqui no estádio Newton Santos. Poderoso. Antes de falar antes do Rafael falar da derrota do Vasco, eu queria fazer uma proposta, né, aos colegas do 2 Dedos de Bola, aos inscritos. Pegar, ao invés do Rafael falar sobre o jogo do Vasco, eu faço aqui, o Sidão coloca um link aqui e puxa para um vídeo de semana passada, de semana retrasada, que vai dando mesmo. É porque o Vasco continua perdendo. Né? Então, assim, aí eu acho que o programa fica mais dinâmico. Né? E aí, se você quiser ouvir o comentário do Rafael, você clica e você volta no comentário de semana passada. Né? E não dá outra. E não dá outra. Só aquele meme. Pra botar em looping, né? Cada comentário vem com um link pro outro. Eu tô só aquele meme do Steven Universo, que ele não tem um minuto de paz nesse cara. Rafael, mais uma derrota. O que aconteceu em São Januário? Então, eu não vim preparado para falar disso, porque final de semana o Vasco no tempo já estava mais feliz. Aí você me recordou. É rodada. Entendeu? Então, mais uma vez, o gigante da colina. Eu tô aqui, ó, já com a 4ª esfera do dragão. Eu tô à procura das outras 3, torcida vascaína. Por favor. Pra ver se a gente pede pro Sheilong para uma vitória, porque tá difícil. Mas vamos lá. Bom, no contexto geral, o meu amigo, ó, Pinto entrou bem, entendeu? Mas o que vale é resultado, né? O jogo, se você reparar, ele mudou um pouco a forma de jogar, o Carlinhos entrou com vontade, mas a gente ainda tem aquela galerinha ali que tá andando em campo, né? A gente, assim, o Vasco, assim, apesar do jogo do Corinthians, assim como o jogo do Flamengo, ser um jogo que o Vasco se apresentou melhor, eu não achei que... Acho que tanto o jogo do Corinthians quanto do Flamengo, no do Flamengo, o Flamengo já tinha uma capacidade física bem maior que a do Vasco, mas no do Corinthians acho que esses 2 jogos, o empate seria justo. O Vasco não jogou como jogou com o Inter, e deixou o Inter ganhar a hora que quis, mas o time perdeu o Cano logo no início, estava machucado, não estava sem o Benítez, mas o Léo Gil entrou bem. Oi? Aí acabou o time, né? Saiu metade, Benítez. Sobrou o Carlinhos com vontade de jogar. A gente tinha o Carlinhos querendo jogar bola, e depois tinha o Carlinhos, e tinha o Henrique, que, assim, sinceramente, eu tô quase. Eu vou perder um peso para poder ir lá tentar jogar de lateral. Tem o Ribagol, pô. Então, eu acho que o Henrique. Olha só, isso eu quero falar. Bem, obrigado, Flávio, meu amigo flamenguista aqui, ó. Gente boa. O Carlinhos com lance. Eu até anotei o lance aqui, cara. Pô, o Carlinhos com vontade, o Thales recebe a bola, corta a zaga e cruza. E o que acontece? Ribamar mete um gol de bicicleta, irmão. Pausa aí. Isso era pra acabar o jogo da vitória pro Vasco. Ribamar meteu um gol de bicicleta, cara. Tem que valer 2, né? Tem que valer 2. Tem que ser com basquete. A molecada entrou, mas assim, mais um meia.
talvez um atacante. E a gente está, assim, eu acho que tem que ter mais tempo. Eu ainda não estou preocupado. São 21 pontos, a gente fez um ponto dos 21. Pensando no jogo do Flamengo, no jogo do Corinthians, o Vasco ainda tem solução. Mas a galera nova tem que chegar e encontrar alguém, cara. Agora, pensa comigo, só para finalizar. O Messi, nosso grande jogador. Quando ele subiu, quem é que estava no Barcelona? Agora imagina o Messi entrando e olhando pro Henrique e pro Pikachu. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Foi aquilo que eu falei semana passada, né? A molecada do Flamengo entrou num jogo que tinha Gerson e Arrascaeta. Aí é fácil seguir, né? Aí o cara entra lá, vê o Henrique. Fala, ih, caraca, e agora? Aí vê o Castan furando bola. Aí fala, ih, rapaz. Aí eu vou Ribagol. Aí tu fala, meu Deus. É um moleque não. Aí não dá. Vai ter uma falha do Caio Tenório, né? Mais um moleque, né? Tem que. E um azar, né? Assim. O segundo gol do Corinthians foi um azar. Exatamente. O cara cruza uma bola que não ia chegar em ninguém, porque não tinha ninguém dentro da área. Pega na perna. Encobre o goleiro, nesse caso sem culpa nenhuma, né? Então, assim, tem essa questão da sorte, né? A sorte acompanha os competentes. Fala. O Vasco, assim, o Vasco não é um time que tem torcida, não é uma torcida que tem um time, né, cara? Porque a gente. É só torcida, porque o time, além de jogar mal, ainda é azarado. Então, eu vou. Mas a vida que segue, né? Isso aí tem que virar uma faixa, né, Rafael? Tem que escrever isso atrás de você aqui, ó. Pra não esquecer. E só pra finalizar, produção, essa semana é contra o time do Thiaguinho. Caraca, moleque, que dia vai ter isso? Caraca, moleque, que dia que é isso? Vai arrebentar o Caracas, o time que foi lá e perdeu. Os caras ficaram 10 horas no aeroporto. Parece que perdeu de 3 pro time do... Mas vem da Venezuela. Cheio de Covid. Mas vem da Venezuela, tem camisa vermelha. Pô, o time menor que tem entrado no Brasil. Caraca, moleque, que dia que é isso? Caraca, moleque, que dia que é isso? Quarta-feira, torcida vascaína. E tem um recado final depois pro jogo de sábado. A gente vai arrebentar o Goiás também. Tamo aí. Domingo no Maracanã, Fluminense não quis saber do aniversário do Pelé, meteu 3-1 no Santos. E aí, Thiago, tu assistiu o jogo, Thiago? Assisti o jogo dessa vez, né? Eu sempre falo que assistir o jogo, nunca assisto. Dessa vez assisti o jogo. Vou falar uma coisa pra vocês. Fiquei muito contente. Pé quente, falar. Pé quente. Foi pé quente, mas assim, a gente poderia até ficar falando quem foi o melhor jogador em campo, mas o melhor mesmo foi o Odair, por ter feito aquela escalação e ter escolhido aquele garoto que fez o primeiro gol, o Lucas Claro, que, pô, cara, assim, o Digão é ótimo na zaga, a gente sabe disso, já falei aqui no 2. Olha que a última vez que tu falou que o Digão era ótimo, no outro jogo ele entregou, hein? Então, tá entendendo? Não. Aqui no 2 dedos não pode elogiar o time não, cara, porque elogia o time já era. Mas o Digão, cara, assim, ele é ótimo, mas, poxa, o Lucas Claro, cara, ali na zaga, é basicamente ele e o resto do time, porque o cara faz jus e outra coisa, né? Um jogo de gols de zagueiro, né? Lucas Claro, né? Nino, né? E pra fechar, o Marcos Paulo, né? E o Fred também jogou, o primeiro gol foi o cruzamento do Fred. O Fred, gente, olha só, o Fred, eu fiquei numa expectativa do caramba quando o Fred entrou no Fluminense, né? Mas é aquilo, ficar jogando para cima do Fred, todo tipo de expectativa para que ele possa, né, dar o resultado do jogo, né, mudar o jogo, não dá, né? O time do Fluminense está bem organizado, o Odair está arregaçando. Se eu fosse colocar a nota para o Odair, né, sei lá, de 0 a 10, eu daria, sei lá, um 8,5, 9 para o Odair, né, porque o cara realmente foi muito bom técnico nessa situação toda. É que nesse jogo teve assistência do Danilo Barcelos e do Mário. Então... Tem uma cabeça de porco na colina. Esses caras no Vasco não jogam. Olha só, vou te falar uma coisa. Se você for pensar bem, igual, por exemplo, o Bruno mandou pra mim aí, o Marinho já foi jogador do Fluminense, né? Foi. Que merda, hein? E aí, surgiu na base do Fluminense. Na base do Fluminense, então. O Marinho, se a gente fosse pensar com relação ao Santos, foi o melhor jogador do Santos, né, em campo. Ficou puto, ficou bolado lá no início do jogo. Que agora a gente consegue ver tudo que está acontecendo no jogo, né? A torcida não está mais presente e consegue ouvir tudo que está acontecendo no jogo, né? E ficou puto com relação ao jogo, que o time não estava caminhando como ele gostaria que caminhasse. Fez o primeiro gol, fez a homenagem para o Pelé, mas não adiantou de nada. O Fluminense sapecou, né? O Fluminense entrou em campo, estava com fome de gol, estava com fome de jogo. Era na casa, né? No Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim,
não teve chance pro Peixe, não. No mesmo domingo, né, um pouquinho mais tarde, o Flamengo empatou com o Internacional, né, que na mídia especializada aí, alguns disseram que foi o melhor jogo do ano, foi um jogo bem interessante, cheio ali de nuances, cheio de situações ali, e o Flamengo conseguiu um resultado no finalzinho, né, 49, parece, né, 49 minutos. O Inter reclamou muito dos acréscimos, mas também fez cera, então assim, ficou aquilo o dito pelo não dito. E aí, Flávio, o resultado foi bom, foi ruim? O resultado foi um bom resultado, né? Mas se a gente olhar as circunstâncias da partida, o primeiro tempo, enquanto o Inter teve perna para poder fazer marcação alta, pressionar a saída de bola do Flamengo, o Inter ganhou 2 doces, né? Na verdade, um diabético como eu teria morrido de coma diabético com aquela defesa do Flamengo. Tava com vontade, a defesa do Flamengo. Domina a bola. Chegou em cima, meu irmão, chuta para qualquer lado. Se não chutar para dentro da própria casinha, dá escanteio, chuta para frente, qualquer coisa. Aí, como diria o professor, zagueiro não sabe jogar bola. Claro. Eu acho até interessante essa questão da saída de bola. Hoje tem sido importante, principalmente para um time técnico, como é o time do Flamengo, boa parte dos jogadores conseguem fazer isso, beleza. Agora, não vai ser o tempo inteiro. Os grandes times do mundo não fazem o tempo inteiro. Se você pega o Bayern de Munique, pega o Real Madrid, pega o Barcelona, os caras jogam desse jeito, todos eles jogam desse jeito. Mas não é o tempo inteiro. Tem que ter o discernimento do momento que você vê que vai dar ruim, mete o bico. E aí, enquanto o Inter teve perna no primeiro tempo, o Inter foi melhor. Podia ter saído com, sei lá, 3-1, por exemplo. No comecinho do segundo tempo, chutaram a bola na trave e tiveram um contra-ataque com o Patrick. Passou daquilo ali, foi um massacre, foi um vareio o segundo tempo. Então, a partir dos 20 minutos, o Flamengo... mais uma vez a forma física, né? Fazendo total diferença. Foi um vareio. O Flamengo podia ter... virado o jogo. Se o Flamengo tivesse tomado 3-1 e tivesse conseguido concluir as chances claras, né? Assim, teve um lance que o Vitinho driblou, o goleiro chutou, o zagueiro tirou. E aí o Pedro, no mesmo lance, chutou e o cara tira de novo. O gol que o Pedro perdeu ali, não pode perder, tá? Jogou demais, joga muita bola, aquela coisa toda, né? Tá? Não vou... Essa questão de Lewandowski, eu acho que não cabe na mesma frase por enquanto. Tem que definir se ele é melhor que o Gabigol primeiro, né? Dentro do próprio time. Aí depois você vai... depois você vai dividindo, mas a imprensa é assim. É o que dá clique, né? Claro. É o que dá clique. Se a gente colocar aqui na chamada do polêmica. Exato. Boa, hein? Botar agora aí na chamada de clickbait, hein? Pedro é melhor que Lewandowski? Eu vou botar isso aí. Então, assim, o segundo tempo foi um massacre. Teve a parte física, mas também teve algumas alterações de posicionamento. O Gerson, né, joga demais. Mas assim, você chegar até os 49 do segundo tempo, 48 do segundo tempo, você perdendo um jogo, e era um jogo que ia, né, botar o cara 3 pontos na frente, o empate foi um bom resultado dentro do que estava se desenhando o jogo. Acho que o Flamengo podia jogar mais, podia jogar o primeiro tempo, né? A gente já tem falado também em algumas semanas. Um jogo tem 2 tempos. Se você jogar os 2 tempos bem, é provável que você ganhe o jogo. Não precisa deixar só para o segundo tempo, porque um dia não vai conseguir empatar o jogo, não vai conseguir virar o jogo. Né? Aconteceu contra o Bragantino, o Flamengo podia ser líder do campeonato, aconteceu nessa rodada. Mas o jogo foi um jogaço, né? Então, Botafogo não jogou, né? Graças ao bom Deus, tá? Botafogo não jogou. Botafogo está ali, acima ali, está em 16º, está 1 ponto, né? Na frente do Vasco. Que o Vasco está na zona de rebaixamento. O Vasco tem 2 jogos a menos, né? Parece? 2 jogos. 2 jogos a menos, o Botafogo tem esse 1 jogo a menos. Mas nunca é bom, né? Porque a gente fica com essa questão assim, tem um jogo a menos. Por exemplo, o Vasco. O Vasco tem 2 jogos a menos, mas 2 jogos a menos da zona. A pressão que o Vasco já entra. Mesma coisa. Tem que jogar e ganhar agora. Isso aconteceu com o Botafogo mesmo, esse ano mesmo. Tá com um jogo a menos, aí empata. Um jogo do Vasco é contra o Palmeiras, né? É Palmeiras e Fortaleza.
Palmeiras e Fortaleza, os dois jogos. Quando o Botafogo foi pagar esse jogo que estava devendo, já estava na zona do rebaixamento. Aí perdeu o jogo, e aí, né, seguiu. Não adiantou. Não adiantou. Então, assim, o Botafogo joga hoje, daqui a pouquinho, pela Copa do Brasil. O Bruno Lazzaroni voltou com o Cícero. Eu não sei o que acontece, o Cícero tinha ido embora do Botafogo, de repente... Aliás, até sei. O Cícero ele tinha sido afastado do Botafogo, só que ele continuava recebendo os seus salários. Só que ele é um cara que tem um salário alto dentro do elenco, e aí falaram, porra, se a gente vai continuar pagando, traz esse cara Bota de ele volta. pra jogar. Bota Não, ele pra Vasco tem jogar. 400 mil em torno, né? Com Ramon e Breno. Aí. Desde 2018. 2018 que esse Cara, material. eu vou te ser sincero em relação ao Cícero, né? É claro que o cara do time é a mesma coisa, você vai falar aí do Lincoln e eu como rubro-negro, vou chegar e vou criticar. Mas o Cícero, eu acho que ele seria um jogador que eu gostaria de ter no meu time. Assim, eu não sei se essa questão da torcida do Botafogo com ele é porque ele andou um tempo aí, uma tiriça danada, não corria, não fazia nada, mas ele sempre me pareceu ser um jogador, assim, eu nunca gostei quando o Flamengo jogava contra o Cícero, isso na época de Fluminense, desde a época de Figueirense, antes do Fluminense, depois na época de Botafogo, era um cara que sempre se posicionava bem, era um cara que sabe o que está fazendo com a bola, né? Sim. Eu acho que de repente nesse time aí, se ele voltar com uma outra cabeça, pode ser algo a acrescentar, né? Algo para acrescentar isso aí. O problema é a lentidão, cara. O problema é a lentidão. E aí ele ficou muito marcado pelo ano passado, né, com o Barroca, que era um time muito lento, então assim, acabou ficando marcado quanto a isso. Eu vou falar que entre ele, Foster e Luiz Otávio, eu prefiro ele. Sim, sem dúvida. Então que ele deu um pouquinho mais de liberdade pro Honda. Na verdade, o Bruno Lazzaroni está buscando isso. Alguém para jogar ali na cabeça de área para poder dar uma liberdade maior para o Honda. Tá vindo aí, está tentando aí contratar aí mais um volante aí, um argentino, né, que agora a CBF liberou, e o Botafogo vai tentar esse um argentino que é do River, parece. O cara que veio da base do River e está buscando isso daí. Show. Próxima rodada. Próxima rodada do Fluminense joga contra o Fortaleza, né? O Botafogo... Flamengo. Aqui ou lá? Lá. Fortaleza e Fluminense, tá. Fortaleza e Fluminense. Botafogo joga contra o Ceará. Ceará, aqui, né? O Flamengo recebe o São Paulo. E o Flamengo também recebe o São Paulo. E o Vasco vai. O Vasco joga contra o Goiás. Olha o Goiás, hein, Rafael? Então, quero pedir a torcida vascaína para a produção para sábado, 8h30, todo mundo levantar os braços, ó. Aquela Genkidama, tá ligado? Então, por favor, todo mundo, o braço erguido para trazer energia para esses caras correrem. Pelo amor de Deus. Só lembrando que essa semana, né, tem Copa do Brasil e tem Sul-Americana. O Vasco, como o Rafael falou, recebe o Caracas. Caraca, moleque, que é isso? Que vem da Libertadores, né? Foi um dos terceiros colocados do grupo da Libertadores. O Botafogo joga hoje contra o Cuiabá. Cuiabá, se eu não me engano, é o terceiro da Série B. É o segundo ou terceiro. Segundo ou terceiro, tá fazendo uma boa campanha. Hoje, certamente, é um dos candidatos principais a subir. Vamos lembrar que a gente tem alguns times bem tradicionais na Série B, né? Náutico, Cruzeiro, times que até um tempo atrás, até bem pouco tempo atrás, Figueirense estavam na primeira divisão e ele tá batendo todo mundo. É um clube empresa, é bem interessante a gente até discutir isso numa próxima oportunidade. E o Flamengo joga amanhã no Paraná contra o Atlético Paranaense. Todo quebrado, mas o Flamengo adora fazer isso. É isso aí, galera. A gente encerra aqui. Não se esqueçam. O like, o dislike, comenta, patrocina, o que vocês quiserem. Manda currículo para participar. Manda. A gente vai fichar. A gente vai ter o seguidor premiado que vai participar com a gente. O seguidor premiado. O inscrito do mês. O inscrito do mês vai vir aqui e vai participar com a gente aqui. Um abração, até a próxima semana. Valeu! Tchau.